Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Como tudo você bem? Tá tudo. Então, eu sou Ariel Veríssimo, eu estou aqui no Janela do Cotidiano, né? No programa Conversa do Cotidiano. Hoje eu venho trazendo uma pessoa muito especial na minha vida. Felizmente eu sou um sujeito de muita sorte, que eu tenho amigos incríveis, pessoas incríveis. A espiritualidade, ela é minha casa, né? De uma certa forma. Então, ela me trouxe irmãos incríveis de luz, irmãos que a gente pode aprender. Essa é uma amiga muito especial, ela é de origem russa, nascida no Brasil. O sobrenome dela é... Como é? Protasevich. Protasevich. Eu durante muitos anos eu tinha dificuldade de falar esse nome, mas eu aprendi. Toda vez que eu vou fazer a numerologia dela, eu já sei escrever. Isso é um aprendizado para mim, né? Como eu sou dislexo, às vezes eu tenho alguns apagões assim e tal, né? Até peço desculpa para as pessoas que às vezes eu falo algumas palavras erradas, mas é por conta da dislexia. Mas enfim, a Tatiana, ela é uma pessoa muito especial, que eu atendo há muito tempo, que eu conheci há muito tempo, e ela tem uma história muito interessante, e eu queria trazê-la. Ela atualmente mora em Portugal. Eu queria trazê-la para que ela contasse a história da vida dela, a história espiritual, e para que as pessoas entendessem como é mesmo o caminho espiritual. Então, Tati, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, aquilo que você sente vontade de falar. Tá bem. Bom, sou Tatiana Protasevich. Hoje eu sou ceramista, trabalho com cerâmica, faço anéis, desenvolvo algumas peças em cerâmica, mas já trabalhei também com prótese dentária durante muitos anos, e hoje não, hoje tomei um outro rumo, vamos dizer assim. Já que você falou em espiritualidade, né, então vamos falar um pouquinho. Vim desde pequena, sempre estive ligada à religião, né, desde pequena, e fui seguindo na minha família toda, muito religiosa. Mas chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu precisava de mais respostas, né? Eu ia até buscá-las, mas não tinha o retorno. Então, sabia que dentro de mim tinha uma força muito maior, que a qualquer momento estaria presente em mim, mas eu não sabia como ela viria. Então, eu estive um pouco, vamos dizer assim, perdida, um tempo, né, meio perdida. Inclusive, foi interessante. Um tempo depois, eu encontrei você. Sim. E você me deu um livro, né? Qual livro? Você lembra? Foi do Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente. Poder do Subconsciente. Aí eu li aquele livro, mas eu não estava pronta. É interessante, né? Muitas vezes você lê alguma coisa e você capta, claro, algumas coisas bacanas, legais e tal, mas aquilo ainda não tinha, né, me tocado tanto. Então o livro ficou ali, guardadinho, né? E seguindo você nas leituras que fazíamos, né, que você fazia para mim, você falava muito da espiritualidade, que eu tinha que buscar. E eu ficava pensando, mas como que é isso, né? Como é que chega essa espiritualidade? Eu não conseguia captar, né? Sabia que tinha, mas eu não sabia como é que vinha isso para mim. Então eu falava, não, acho que não tem nada disso, eu devo estar iludida, eu devo estar atrapalhada com toda essa história, mas tá bom, fui deixando. Aí eu lembro que eu fiz apareceu na minha frente, né, uma coisa assim de, vamos trabalhar a gratidão, não lembro exatamente nem como foi, acho que foi um livro que eu li, alguma coisa assim sobre gratidão. E eu comecei a fazer o processo da gratidão, né? E eu percebi que alguma coisa tinha mudado em mim. Falei, olha, interessante, né? Já senti que houve alguma coisa que mexeu. E deu uma certa energia. Achei bacana isso, né? E depois, minha vida, né? Eu tive altos e baixos na minha vida. Só uma pergunta, Sim. Um minutinho. Quando você olhava para esse lado da espiritualidade, a gratidão, isso entrava em conflito com a sua filosofia de vida, com a sua religião de origem? Não, isso não. Mas eu digo uma coisa, também eu não via muito
forte essa parte de gratidão enquanto pequena, na época da religião, né, que eu frequentava de pequena. Eu não via muito essa coisa de gratidão. Eu vim conhecer muito depois. Né? A gente vê aquela gratidão, mas é meio que superficial. Sabe, uma coisa assim que as pessoas falam, mas é como se falassem ao ar, né? Não falassem de coração. E aí eu percebi que você me ajudou muito realmente na história da minha vida, você realmente foi muito importante, porque você tocava de uma forma assim, sutil, você nunca me impôs nada, nunca, você nunca fez assim, olha, você precisa fazer isso, 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 não, muito pelo contrário, você era muito sutil, você foi aos poucos me moldando, trazendo para mim a espiritualidade, aquela espiritualidade livre. E aí que eu comecei a sentir realmente uma diferença. E tive os altos e baixos, acho que como todo mundo, erros e acertos, mas eu percebi que eu sou responsável por tudo o que eu fiz. Não existe nenhum culpado. Certo. Eu sou responsável por todas as minhas atitudes. Perfeito. Então, qual foi a religião que você foi criada? Eu fui criada na religião ortodoxa. Frequentou muito tempo essa religião? Sim. E em algum momento você descobriu outros caminhos? Exato, descobri, sim. Depois de 12, 13 anos, né? Eu comecei a buscar outros caminhos, porque eu sentia falta, sabe? Sentia falta eu sabia que tinha mais alguma coisa e eu tinha que descobrir, eu tinha que ir atrás, né? E óbvio, né, que eu busquei outros caminhos, eu li muita coisa. E quando você começa a ler alguns livros específicos, a conviver com algumas outras pessoas interessantes, e aí aquilo vai abrindo para você, sabe? É como se você saísse de dentro de uma caixinha e aquela caixinha ficou tão pequenininha que você não consegue entrar de volta, sabe? Aquilo expande. E aquilo expandiu, assim, meu coração. Eu senti, assim, comecei a sentir um amor muito grande. Então, eu fui atrás dessas respostas, né? E como eu te falei, você foi uma pessoa muito interessante no meu caminho, que você me colocava alguns assuntos que me atiçava a procurar saber um pouco mais. Mexia, né? Um pouco com você. Você mexia comigo, você me deixava assim curiosa, né? Então, falando sobre isso, eu vejo em você uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que como toda pessoa passou por casamentos, divórcios, foi buscar a vida, criou os filhos praticamente sozinha na adolescência. Eu lembro muito dessa fase que você foi uma guerreira. Nesse momento, eu acredito que você tinha uma certa exaustão, porque era muito cansativo trabalhar, cuidar de filho naquela fase e tal. Naquele momento, você sentia uma solidão? Eu acho que solidão não. Eu sentia justamente uma falta de apoio. Mas esse apoio eu teria dentro de mim, como eu falei, mas eu não sabia como expor ele para ele me ajudar. Hoje eu entendo que as respostas estão todas dentro de nós. E eu escutava isso também, né? Escutava as pessoas falando, não, está tudo dentro de você. A resposta dentro de você. Eu falei, mas aonde é que está isso? Onde é esse dentro, Onde né? é esse dentro? Então eu tive esses conflitos, né? Exaustão, claro, né? Porque tem a parte física, né? Que é exaustiva mesmo, né? Principalmente quando você tem filhos pequenos e você tem que, né, ter outras funções, Mas, né? é muito interessante. Por que eu falei de exaustão? Porque assim, eu sei que criar filhos é um processo maravilhoso, mas não é um processo fácil. Não é. Né? E filhos adolescentes, além das despesas, de todo o processo que tem, o amor, tudo que é muito envolvido, é muito forte. Mas eu lembro que eu nunca vi você reclamar de nada, eu nunca vi você se queixar de nada. Eu sempre vi você guerreira e eu olhava e falava, como essa mulher é forte, como essa mulher é intensa. Mas eu sempre vi um silêncio em você, algumas coisas que você não falava, mas você vivia. Então, quando eu falo de solidão, talvez eu esteja falando de solitude, porque você
caminhou muito sozinha. E você é uma pessoa muito independente. Em alguma leitura eu falei para você, você é o homem no corpo de uma mulher. Né? É verdade. E você ao mesmo tempo é uma mulher muito bonita, muito feminina, muito delicada, se veste de uma forma que eu acho elegante, está envelhecendo de uma forma elegante. Eu sei que você tem alguns problemas de saúde, mas sente algumas dores, mas eu não vejo você se queixar nunca. Eu vejo você, essa guerreira, ter que criar os filhos, fazer todo o esforço para que eles fossem homens dignos. E são 2 executivos deslumbrantes, né? Você tem netos incríveis. Quando você olha para os seus filhos, o que você pensa? E quando você lembra dessa memória dessa mulher guerreira, como várias brasileiras de descendência de todos os lugares, como é que você se vê nesse papel? Olha, os meus filhos, claro, antes de tudo são meus filhos, mas eu sempre tratei-os como meus grandes amigos. Então nós tínhamos muitas conversas, sabe? Nós sentávamos à noite e conversávamos, isso era uma coisa tão rica, né? Então eu acho que eu trouxe eles comigo como meus grandes amigos, e eu tenho eles como meus grandes amigos, né? Claro que em primeiro lugar são filhos, né, como eu falei, mas são meus amigos, eles são os meus amores. Então eu acho que essas conversas, quando nós tínhamos à noite, essas conversas ajudavam, sabe, a amenizar toda aquela situação, a dissolver problemas, né? Então, não sei, eu passei... Deixa eu ver se eu entendi. Esse diálogo, além dessa ligação de mãe e filho, mas de amizade de mãe e filho, o diálogo, então, é fundamental. Nossa, né? Sem dúvida. Você nunca foi agressiva com eles, né? Não, agressiva nunca fui. Claro, uma mãe mais rígida quando precisa, né? Que eu acho importante. As crianças precisam ouvir o não de vez em quando, né? E limites, né? E isso houve, claro, mas assim, de uma forma, eu diria assim, natural, nada, né? Mas assim, sabe, quando você traz o filho perto de você, você sente que eles ficam à vontade de falar qualquer coisa. Então, se eles estão com algum problema ou se eles estão com alguma situação, quando você dá essa abertura para eles, eles te trazem. Então, podemos discutir juntos, sabe? Eu acho isso muito interessante. E por que eu estou falando dos seus filhos e por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu vejo em você 2 coisas que eu acho interessante. Você é uma mãe amorosa, você tem uma amizade com seus filhos, mas você preparou eles para serem livres. Eu não vejo eles presos a você. Sim, emocionalmente. E ao mesmo tempo eu vejo uma mãe muito carinhosa quando se aproxima deles, né? Como vocês hoje estão um pouco distantes, mas eu vejo a sua presença assim. Foi proposital criar os seus filhos para serem livres, ou você teve que batalhar com a sua criação para libertar os seus filhos? Entende? Acho que foi um processo natural. Foi natural? Foi natural. Porque, claro, nós criamos os filhos, não é para nós, gente. Né? Cada um tem uma história, né? Você não pode podar ninguém. Cada um tem que construir a sua história. Então, você... por isso que eu te falo, mantendo esse diálogo, né? O diálogo que nós sempre mantínhamos, você expõe os perigos, principalmente quando eles estão, né, na pré-adolescentes, adolescentes, então você expõe os perigos, então tudo isso foi falado. A gente tenta preparar as crianças realmente, né? Porque o mundo lá fora é cruel mesmo, né? E a sua relação com eles até hoje tem essa abertura? Tem. Sempre vai ter, sempre vai ter. É uma coisa que acho que surgiu naturalmente entre nós e é muito bonito. E tem um respeito pela individualidade de cada um. Isso é muito bom, né? Por isso que eu estou falando sobre isso. Mas falando da mulher, Tatiana, você passou por alguns relacionamentos, algumas situações e teve algum momento assim que a espiritualidade foi importante para o seu questionamento afetivo? Sim. Você poderia contar isso? De forma, como é que eu poderia dizer? Quando você... de forma energética eu vou falar, vamos falar assim. Perfeito. Eu percebia que dentro de mim,
começou a ter uma intuição. E eu antes não entendia o que era uma intuição. Eu não enxergava ela. Eu não sabia como é que ela... Todo mundo falava, eu tenho uma intuição disso, daquilo. Eu falava, o que será a intuição, né? E a intuição é uma coisa que vem justamente lá de dentro, né? Dentro de você, teu eu. Então, eu percebia que chegava uma hora que a minha energia, ela parava ali e mostrava para mim claramente, olha, acabou um ciclo, terminou esse ciclo. E era repentino, então eu até me assustava, falei, ué, como assim, né? Acabou? E eu percebia que aquilo já não fazia mais parte de mim, né? Então, é um ciclo que termina, né? Terminam tantos ciclos na nossa vida, né? Temos tantos deles. Então, eu comecei a perceber que alguma coisa dentro de mim faz essa diferença, né? E aí eu percebi que o respeito que você tem que ter pelas pessoas, entender como elas são, que cada um tem um caminho e que você não pode se interferir também na vida de algumas pessoas, mas... E eu percebi também que elas também não deveriam fazer isso comigo, né? Eu percebi que eu também preciso ser respeitada. Então, antes eu comecei a me respeitar, antes de qualquer coisa. Eu comecei a me respeitar. Isso é muito importante. Quando você diz eu comecei a me respeitar, porque de alguma forma você deu esse espaço para o outro. Para te machucar, ou para te magoar, ou para invadir além do que deveria. Sabe, a gente tem que ir lá para trás um pouquinho e ver como é que fomos criados, né? Como eu fui criada. Então, você se espelha um pouco em algumas atitudes familiares, né? Onde, de repente, você não fala não. Então, você vê aquilo, né? Acontecendo na tua infância, vamos dizer assim, com algumas pessoas, você carrega junto, sem perceber, né? Porque até os 7 anos você é uma esponjinha, você vai absorvendo tudo, né? Da família, as atitudes, né? Você está aprendendo, né? Então, você carrega aquilo. Só que chega uma hora que aquilo começa a pesar em você. Você não sabe o que está pesando. Então, aí, com o tempo, eu fui entendendo como é que funciona isso. Por isso que eu te digo que hoje eu sei buscar as respostas dentro de mim, né? Então, através de livros, de conhecimento, e o conhecimento liberta muito. Diálogo, olhar o outro, nossa, né? O conhecimento é incrível. Então, aí eu vou em busca disso. Então, o que eu fiz? Eu, muitas vezes, sozinha, curei a minha criança interior. Eu ia lá. Conversar com ela, Conversar com ela, dar carinho para ela, sabe? Ela estava machucada, então eu voltava naquela situação, conversava. Gente, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando você volta, né, para o teu dia a dia, falando, uau, você deu um pulo, assim, você deu um salto. Então, viver é interessante. Viver exatamente isso. Bom. Eu acho, eu estou falando, como eu te conheço há muito tempo, eu vi as mudanças que você foi fazendo, né? Você tinha algumas limitações, você foi abrindo. Um determinado momento eu falei, peraí, o terceiro olho dessa criatura maravilhosa abriu. E você teve uma época que você falou uma frase para mim num momento que você estava com muita leitura, muita busca de espiritualidade, de conhecimento e tal. Você falou, eu sou por amor, eu quero só amor. Eu quero, o plano espiritual é amor. Você estava convicta naquilo. Eu acho que você me falou isso na Ilha da Madeira. Sabe, passeando por ali. Eu lembro que a gente estava numa viagem muito boa e você estava no auge. Por coincidência, você fazia aniversário. Hoje você faz aniversário nesse dia que a gente está aqui, né? Até por isso que foi um presente para mim você estar aqui. Eu sei que você é uma mulher muito discreta, muito incrível. Você tem um olhar que eu admiro, que você olha para todos os lados, até porque você, nesse momento em que você diz para mim, encontrei a luz, o amor, eu percebo o quanto você toma cuidado para não magoar ninguém, principalmente pessoas que não evoluíram ainda ou que não enxergaram ainda. Isso é proposital, não é? Olha, é que assim, eu passei já por um período de... Quando você começa, né, a ter conhecimento e você sente em você uma mudança,
que você pensa? Primeira coisa, vou ajudar as pessoas, elas precisam saber disso, né? Então você sai que nem uma doida, né? Tentando ajudar as pessoas. Só que eu tomei assim falei, opa, tá tudo errado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está pronta. Não, né? Tem a escuta ainda. Assim como eu não estava muitos anos atrás. Então eu falei, eu não posso ir até aí, porque de repente eu posso prejudicar o processo dela. Né? Eu posso machucá-la até. Então, eu recuei. Até porque, em algum momento, quando você abre teu terceiro olho para enxergar algumas coisas, às vezes você tem que mexer num processo que é complicado, que é desconstruir algumas ideias. Sim, né? Sim. E você sacou isso muito bem. Sim. Então, o que eu percebo também, que através do amor, você consegue... Não só do amor, do perdão, que eu acho que está tudo envolvido, você consegue elevar a tua frequência. E quando você eleva a tua frequência, não tem tempo feio. Nós passamos por problemas diariamente, às vezes, né? Todos nós temos isso. Só que você não enxerga de uma forma negativa. Você busca ali uma solução. Então, eu não consigo mais, de verdade, eu não estou querendo ser mais que ninguém, mas eu não consigo baixar minha frequência. Por pior situação que eu esteja, ou pessoas perto de mim, eu não consigo baixar minha frequência. Eu acho maravilhoso. Eu acho incrível e eu percebo, é muito nítido para mim, assim, quando você diz, eu estou na minha frequência e eu vejo esse despertar... não sei de que forma você exatamente enxerga a espiritualidade do mundo hoje, porque cada um tem a sua visão. Eu tenho a minha, você tem a tua. Mas eu percebo claramente quando você fica na sua solidão. Quando eu falei de solidão, não é solidão de estar sozinho no mundo, é uma forma de solitude. Quando você compreende a sua espiritualidade... E você não precisa trabalhar com ela para o mundo, você precisa vivenciá-la no seu silêncio, na sua rotina, embora, enquanto você está encarnado, você tem histórias para viver. Muitas vezes, essa história humana não está resolvida, você até tem que conviver ainda com alguns parentes, algumas pessoas que não estão prontos para o teu entendimento. Mas você os ama, você... entende as limitações dele. Então, não é fácil quando seu terceiro olho abre, te mostra um mundo espiritual e nem sempre você consegue compactuar isso com as pessoas que você gostaria. E ter a sensibilidade de perceber que ainda não é o momento da escuta daquela pessoa, eu acho que isso, de uma certa forma, te levou para um silêncio espiritual, e esse silêncio espiritual se traduz em leituras, em conhecimento, em escuta, em exercícios. E aí você volta a fazer uma coisa que está na sua numerologia, que é o 33, que é o número da arte, e você volta a fazer os artesanatos, volta a fazer as suas pinturas, volta a fazer os seus... Enfim... esse momento de criação, que você está lá fazendo uma peça, fazendo uma arte, ele é um encontro espiritual? Você tem como me falar sobre isso? Sim. O momento que eu tô lá, né, é um momento que eu tô plena, eu me deixo, né, me envolver completamente, gosto do silêncio, às vezes eu coloco até uma música tranquila e me concentro assim um pouquinho e deixo fluir, sabe? E aquilo, eu acho que a arte é isso também, né? Você trazer um pouco de você, quem é você, né? E expor ali numa peça, numa pintura, num quadro, né? O que quer que seja. Mas eu gosto muito desse momento de quietude, de solidão. Vamos chamar de solidão, ou solitude, né? Melhor solitude. E isso me deixa, me cresce, sabe? Eu cresço nesse momento. Eu me sinto grande, me sinto produtiva, me sinto feliz, plena. Eu sinto esse amor que eu te falei, sabe? Você sente como se fosse uma conversa com Deus ou uma conversa com uma inteligência que nos criou? Você sente esse diálogo? Sim. Aliás, cada dia mais. Isso, nossa... Não sei nem como te explicar, é uma coisa... Não tem explicação. Não tem, você tem que sentir. Tem que olhar para os teus olhos, para a tua pele, para o teu cabelo.
Sabe, eu e consegui perceber a sua sensibilidade. essa conexão com Deus, né, o Criador, né, de tudo que é, cada um chama de uma forma, né, isso não vem ao caso, mas assim, essa conexão que eu tenho com Deus hoje, maravilhosa, eu me achei, eu me encontrei, sabe, aquilo que eu vinha buscando há tantos anos, tanto tempo, aos poucos, né, e fui entendendo como é que é esse processo. E meditação também, todo mundo, precisa meditar, foi uma coisa que foi difícil para mim na época, né? Eu buscava uma meditação, ok, só que a minha mente, né, não parava, eu falei, não é por aí. Mas também me ajudou muito, né? Porque meditar, não precisa você ficar quietinho, né? Olha para uma árvore, olha aquelas folhas, o movimento, o vento, a natureza, se conecta com a natureza. Quando você se conecta com a natureza, aquilo automaticamente também te conecta com Deus, né? Você tá ligado, né? Tá ligado. Uma pergunta, como você é um 3 na sua lição de vida, numerologicamente, e você é um 9 na sua alma, você, como eu já te falei algumas vezes, essa é a tua última encarnação. Se você não matar, não roubar, não fizer nenhuma loucura, você vai para outro plano. Você acha que essa sua tolerância, essa sua flexibilidade, esse seu respeito, às vezes até excessivo, com o planeta, com as pessoas, com as falas das pessoas, que às vezes são agressivas, você consegue ter a consciência de que isso é um preparo para a sua evolução? E você, de alguma forma, intuitivamente, você sente que está indo para algum plano, para algum lugar, e você tem essa sensação de que estou voltando para casa? Entende o que eu falo? Entendo. Vamos dizer assim, as pessoas que chegam a mim, talvez por ou uma agressão ou alguma outra coisa, vamos dizer, agressão não é física, não estou dizendo física nem nada, mas assim, às vezes por palavras, né? Eu já olho diferente essa pessoa, eu olho e falo, nossa, ela está precisando realmente daquilo que eu precisei há muito tempo atrás. Então, eu entendo e respeito e eu coloco amor naquele momento. Então, naquele instante, aquilo se dilui, não me afeta. Em se tratando de alguma coisa além, vamos dizer assim, hoje eu estou tranquila se eu partir hoje, vamos dizer assim, se eu voltar para casa hoje, eu vou estar bem. Por isso que eu te falo, a vibração é muito importante. Quando você tem uma vibração alta, aquilo não te causa medo. O medo some, porque o amor está no lugar do medo. Então, ele não toma mais aquele espaço, né? Entendo. Eu ouvi uma história que eu gostei muito e que me lembra um pouco você, que fala sobre flexibilidade, sobre entender. Só um espírito que está em evolução consegue ser gentil. Muitas vezes, algumas pessoas não conseguem ter essa gentileza. Eu vi uma história que era um médico e esse médico, ele fazia um trabalho voluntário uma vez por semana. Não como médico, como barbeiro, porque ele tinha sido barbeiro antes de ser médico. E ele cortava o cabelo das pessoas, e tal. E as pessoas que não tinham dinheiro para pagar, reclamavam, falavam que não era assim, que não ficou bom, e ele pedia desculpa, sempre pedindo desculpa. Aí o filho falou, pai, por que você aguenta isso? Ele falou, meu filho, essas pessoas, elas estão numa situação que elas não têm dinheiro, e elas se sentem sem espiritualidade, sem dignidade. Então, quando elas reclamam para mim, é porque ainda tem um pouco de autoestima nelas e elas precisam disso. E cabe a mim compreender isso. Né? Eu estou contando essa história porque eu vi você fazer muitas vezes isso. Eu vi você estender as mãos para a pessoa de uma forma tão discreta. Você tem essa consciência que ou é proposital ou é a tua espontaneidade fazendo isso? Não, realmente não é proposital. Eu nem percebo. De verdade, eu não percebo. Quando eu digo proposital, não é que você faça... Não, sim, proposital no sentido de ter esse carinho, né? Sim. É espontâneo hoje, sabe? É uma coisa bem natural, que acontece naturalmente. Claro, não sou nenhuma santinha. Tem horas que, né, a gente né, fala um pouco mais alto e perde um pouco a paciência... Mas não é uma coisa que dura muito, não. É uma coisa que imediatamente eu já volto ao equilíbrio,
Perfeito. Bom, eu queria falar de uma outra coisa. Eu sei de uma história sua e eu queria que, se você quisesse contar, seria muito bom pra gente. Em algum momento, você morando numa cidade, você estava em conflito e estava procurando ajuda para uma pessoa. E aí você foi encontrar ajuda para essa pessoa e acabou encontrando um despertar para você. Você tem como me contar isso? É uma história que eu quero muito ouvir. É interessante. Justamente, eu tinha uma pessoa que precisava de ajuda. É um momento delicado da vida dela. Bem delicado. E eu tentei de todas as formas, não sabia de que forma mais poderia ajudá-la, né? E eu encontrei um padre, né? Um padre que ele falou para mim, olha, eu posso fazer um processo energético para ele e tal. E falei, tá bom, né? Então, por favor, né? Só que a pessoa não aceitou, né? Não quis, que é a opção dela também, né? Mas aquilo eu fiquei intrigada, falei, nossa, mas o que será que é, né? Um padre fazendo, né, um processo energético. E eu fui atrás, né? Então eu quis saber o que era. E ele fazia barras de Axis. E aí eu achei interessante. Falei, então eu também quero, né? Antes de você contar, o que é barra de Axis, para quem não conhece? Então, as barras de Axis são pontos, são 32 pontos na cabeça, né? Ao serem tocados, eles vão dissolvendo, vamos dizer assim, para resumir, eles dissolvem situações emocionais, né, que você passou durante o processo da tua vida, né, ou que está passando. E foi o que aconteceu. Eu passei por um atendimento com ele e a primeira vez eu também estava precisando, vamos dizer, naquele momento de um colo, né? E eu senti que fez um efeito em mim, eu senti uma coisa boa. E aí eu falei, olha, eu quero repetir mais vezes. E eu lembro que na terceira sessão, é como se tivesse explodido assim, meu peito, e tivesse saído uma alegria. Eu falei, nossa, de onde vem essa alegria? Eu achei incrível. E aí eu, sabe, até as pessoas começaram, né, a perguntar, o que aconteceu que você está alegre, né? As situações não estão tão boas ao seu redor, você está feliz? Eu falei, eu não sei dizer por que é isso. Eu estava até confusa com aquela alegria. Não é alegria, é um sentimento de paz muito grande. Então você fica bem. E aquilo me chamou a atenção e eu fui atrás. Depois que eu fiz algumas sessões, falei, não, eu quero aprender isso, eu quero aprender. Então eu aprendi, né? Atendi muitas pessoas e depois eu fiz, inclusive, outros cursos. Mas, assim, hoje eu até atendo pessoas, mas não pratico, assim, no meu cotidiano, né? Hoje eu estou voltada para a arte, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu também estou sempre aberta para as pessoas que queiram, que precisem. Sim. É quase que um trabalho voluntário, né? Sim, eu diria que sim, hoje sim. E tal. E isso foi um divisor de águas na sua vida, não foi? Foi. Quando você consegue perceber a mão, a cabeça, o pensamento, o envolvimento, a Barras, ela é muito parecida, de forma um pouco diferente, com o Reiki, né? Sim. Na verdade, quando se fala de Jesus, ele curava com as mãos. Ele fazia o Reiki, fazia Barras, fazia tudo isso, mas hoje... e eu vejo que esse poder tem muita cura, sim. Tem muita cura. Nenhuma. E eu vi que foi um divisor de águas para você. Eu acho você uma excelente profissional nessa área, mas a sua arte também sempre falou muito alto. Muito, eu sempre gostei, desde pequena. Mas eu não tinha como, vamos dizer, sobreviver da arte, né? Hoje eu faço, né? Tem uma parte de um retorno financeiro, claro, mas é mais... Por prazer. E eu lembro que você me manda algumas fotos de peças que você fez. São muito bonitas, assim. Obrigada. E acredito que as pessoas que adquiram essas peças, elas não levam só uma peça para usar no dia a dia. Elas levam muito amor. Sim. Você é uma pessoa de muito amor. Hoje, conversando com você, olhando o seu olhar, o quanto você
se policia no bom sentido da palavra, o quanto você respeita as pessoas que não evoluíram, isso para mim é muito importante. Mas quando você pensa que a sua arte, as suas peças estão espalhadas pelo mundo, pelas pessoas, qual a sensação que você tem? Você já parou para pensar? Olha, toda peça, né, enquanto eu estou executando, eu já coloco toda a minha energia positiva naquela peça, sabe? É um amor mesmo, né? Não tem outra palavra. Você faz as coisas... Você acha que a barra vai junto? De alguma forma? Eu acho que sim, né? Porque nós temos tanta energia nas mãos, né? Nós somos tão incríveis. Porque se a gente parar para pensar, às vezes você tem um vaso, uma coisa na casa, não tem sempre um objeto que a gente olha, a gente se sente acolhido? Sim. E tem aquele objeto que nos incomoda, enquanto a gente não se liberta dele, verdade. não sossega, né? É verdade. Aí a gente está falando de energia, né? Então, isso. é muito simples você olhar a energia através do que a pessoa produz. Né? É verdade. Se você parar para pensar. Então, a vida inteira, você me deu alguns presentes, algumas coisas, sempre veio com muita energia. Sempre o processo vem com muita energia. Eu acho que o amor, ele estava dentro de você há muito tempo. Mas eu acho que quando você encontrou esse padre, e vinha muito naquilo que eu falava, você precisa encontrar a sua espiritualidade. Sim. E eu acho que você precisou passar por ela, ter esse período terapêutico, continuar sendo voluntária, mas voltar para a arte, ainda que seja uma coisa mais prazerosa do que profissional, porque nesse momento você vive de outra forma, isso talvez tenha trazido o teu encontro espiritual e esse preparo para se levar para uma outra dimensão. E falando de outra dimensão, você acredita nela? Sim, sem dúvida. Ela está aí. E você já teve sonhos com isso? Já se viu em algum outro lugar fora daqui? Ou teve a sensação? Eu tive uma leve sensação. Não vou te dizer que me transportei para essa situação, para esse lugar, não. Mas eu senti bem próximo. Talvez se eu me aprofundar um pouco mais nos meus estudos, né, talvez eu chegue um pouco mais perto. Mas o mais interessante, assim, que eu passei por momentos bem do fundo do poço, que você sabe muito bem. Quando eu estava no fundo do poço, né, foram por umas 2 vezes, e você me resgatou, né, eu senti que nós todos nós temos esse poder, sabe, do nosso resgate. Nós podemos ressurgir. É interessante que convivemos hoje com muitas pessoas depressivas, né? Sim. A depressão está muito evidente. Mas eu gostaria de dizer que tem solução, né? Para as pessoas não pensarem de forma diferente, para elas se envolverem com um pouquinho de amor, sabe? Eu acho que quando você está em depressão, se você começar a trabalhar a gratidão também, a coisa muda. Então, por exemplo, aí a pessoa que está, né, numa situação depressiva, ela vai falar, por que eu vou ter gratidão do quê? Né? Se minha vida está como está. Gente, está respirando? Começa por isso. Nossa, estou respirando, gratidão pela minha respiração. E vai agradecendo por tudo, absolutamente, pelas coisas mais simples. Aquilo vai te dando um poder de você se reerguer, sabe? De você sair daquele processo depressivo. E se validar um pouco, né? Sim, e tem solução, mas muitas vezes as pessoas também acabam se acomodando, sabe? Não acreditando, mas tem que acreditar porque existe. Eu podia estar lá afundada, lá embaixo afundada, mas você, assim, uma palavra que você me falou, eu vi uma luzinha ali, né? Eu falei, bom, será? Eu vou atrás dessa luzinha. Então é legal, porque a fé salva. Nossa, sempre. É verdade. Viver sem fé é muito triste, eu acho. É triste. Eu lembro de uma história. Em 2019, a gente foi para a Ilha da Madeira junto. E ali eu acho que foi um divisor de águas para mim e para você, né? Teve um momento, eu não dirijo,
e a gente alugou um carro e você dirigia. Aí uma hora a gente resolveu ir no Curral das Freiras. Aí a gente chegou, tinha uma ladeira para subir. Você falou, eu não vou subir aí. Eu não vou subir aí. E eu entendi, mas eu queria muito ir no... Ela falou, não, a gente vai de van, a gente vai lá. Aí a gente foi lá, a van levou tal, e a gente chegou. É uma ladeira realmente muito alta. Aí quando a gente chegou, a gente entrou lá. Eu lembro como se fosse hoje. Aí tinha umas lojinhas assim, antes de você ir procurar olhar aquele penhasco, né? E tinha um paninho assim. Tinha uns bordadinhos portugueses assim, bonitinho. Daí eu comprei um saquinho, era muito caro. Aí eu falei, não, mas meu baralho merece, porque eu ia colocar o meu baralho. Verdade, lembra disso? Lembro. Aí a gente pegou aquele baralho, tomamos um cafezinho e fomos andar. E era uma trilha assim no alto de uma montanha. De repente, você lembra, começou a exalar um cheiro, um perfume, como se a natureza estivesse nos recebendo. Nossa, e a gente mágico. olhava em volta, ninguém estava sentindo, só a gente. Eu lembro disso, foi mágico. Sabe, eu lembro que foi... Depois disso a gente saiu, fomos para um outro lugar, fomos comer um bolo de castanha, tomar um chocolate num frio muito agradável de Portugal. Aquele dia foi aquele cheiro, eu não sei se acontece com você, mas de vez em quando eu estou andando, aquele cheiro volta para mim. É muito interessante isso, assim. Você acha que aquele lugar talvez tivesse alguma coisa espiritual? O fato da gente ter ido lá, primeiro poderíamos não ter ido, e depois... Você insistiu, a gente foi. Porque tem uma energia maravilhosa ali. Nossa, a natureza linda, linda. Realmente eu fiquei com medo, porque não são ladeiras. Eu dirijo já não sei quanto tempo, só que era uma coisa assim, muito íngreme. E eu vi um outro carro, né? Acho que era uma família, e ele também não estava conseguindo subir. Ele começou a voltar de ré, eu olhei aquilo e falei... eu não vou. Falei, não vou arriscar, não. Aí, realmente, eu fiquei, assim, com receio de continuar. Mas a sorte que nós fomos, que o lugar era tinha que ir, extraordinário. Sim. Você lembra daquele cheiro até hoje? Nossa, aquilo ficou, né, na memória. O que será que seria, né? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber, né? Mas tem a ver com aromaterapia, tem a ver com... Porque perfume está sempre ligado para mim a uma aromaterapia, uma forma de transformar o momento. Mas foi um momento de muita felicidade ali. Foi uma viagem muito boa. Foi. E sempre, como toda viagem, tem altos e baixos, mas os altos foram muito grandes, né? Foram. Inclusive o lugar. Mas valeu a pena cada minuto. Cada segundo. Então, eu te falo, como é que é viajar na Terra? A sua história desde a infância, como é que você define isso agora? Como é que você se vê nesse momento? E o que você tem para dizer para nós sobre o teu futuro? Bom... Eu sou assim, eu sempre me vi, eu e uma mochila, desde pequena. Desbravando o mundo. Sempre, porque eu sempre fui, desde pequena, muito assim, observadora. Eu sou desligada em geral, mas quando eu vou num lugar, eu gosto assim, de ver detalhes, eu sou observadora, né, nos seus detalhes, na beleza, como transformar, às vezes, uma coisa que está feia, como poder melhorar aquilo, né? Poder melhorar. Então, assim, a minha vontade é de conhecer realmente o mundo inteiro, viu? Eu adoro conhecer lugares, eu me encanto com as pessoas, com os cheiros dos países, eu consigo sentir e distinguir cada cheiro. Para mim, cada país que eu entro tem um cheiro mesmo, característico daquele país. Eu adoro isso. Por mim, eu viveria viajando. Eu adoro desbravar tudo isso, conhecer pessoas. E espero ter essa chance ainda, né? Terá, com certeza. Bom, essa foi a Tatiana. Ela é uma pessoa muito especial. Estou muito grato por ela conceder esse momento. Ela é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito profunda, tem um respeito por todos. Ela atualmente mora em Portugal, ela vive muito bem ali e está fazendo a sua arte, está buscando a sua espiritualidade. Com certeza vai viajar o mundo, tá? Então eu quero agradecer
eu sou muito feliz. As mulheres brasileiras são impressionantes, sabe? Elas têm história, ela tem uma história muito rica. Não ficou assim exatamente detalhado aqui, porque ela é uma pessoa discretíssima, ela ela gosta de falar da essência, e eu acho que ela está certíssima. A gente tem que respeitar muito a essência de cada pessoa. Eu tenho um respeito profundo por ela, pela mãe incrível que ela é. Eu sempre olho para a mãe, para o pai, para o momento, para a ética, para a verdade das pessoas. E ela é uma das pessoas que eu admiro muito. Nós somos muito parecidos em algumas coisas, muito diferentes em outras, mas isso nunca nos impediu de estar sempre em contato o tempo todo, né? Então eu aproveito para falar da minha felicidade, da gente se encontrar, da gente ser basicamente da mesma geração. E a gente estava falando agora, essa geração é o seguinte, pessoas que vieram buscar muita coisa legal. Então o que a gente pode oferecer aqui é que o mundo viaje, desbrave, conheça, que as amizades sejam uma coisa muito importante para cada um, como a minha amizade com ela. A gente pode ficar um ano distante, mas quando se encontra é lindo. Então toda a minha gratidão por essa amizade, todo o meu respeito pela forma espiritual que você tem, eu acho fantástico. E que bom que você realmente encontrou a espiritualidade. E falando de numerologia, a tendência é você viver 90 anos. Então, se prepare as malas e vá viajar. Pois é, tem que cuidar do corpinho agora. Exatamente. Para resistir. Esse aqui é Janela do Cotidiano, no programa Conversa do Cotidiano. Meu Instagram é Ariel Veríssimo. Tá? Então, quem quiser mais contato, quem quiser dar alguma opinião, estamos aqui, estamos abertos, porque o meu grande conceito é trazer pessoas, é conversar sobre todos os assuntos e sempre respeitando as pessoas. Então, um feliz aniversário, obrigada. Muita luz e muita gratidão de você estar aqui. Eu sou você eternamente grato. E eu também quero te agradecer, quero agradecer a nossa amizade, é uma amizade verdadeira, bonita, e deixar uma mensagem para as pessoas, né, para elas não desistirem dos seus sonhos, não desistirem de quem elas são, antes de procurar conhecimento externo, para que busquem um conhecimento interno, que é aquilo que vai trazer tudo para ela, né? É aquilo que vai fortalecer, é aquilo que vai colocar ela em pé, é aquilo que vai fazer com que ela possa ver coisas bonitas, né? É o que eu sempre digo, religião, qualquer um pode ter a que quiser, a que escolher. Sim. Mas espiritualidade, a alma vai aprendendo a conhecer. Isso não tem preço. Um beijo. Um beijo, obrigada. Gratidão. Sou muito grata a você também.